Olá, sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje, ainda a celebrar o Summer Season, vamos falar sobre a arte de escrever bem, porque até no verão é importante aprendermos aqui novas skills. E comigo tenho a Paula Lampreia. A Paula trabalha na área de recursos humanos da Randstad e é Manager de Learning Development e Culture. Paula, bem-vinda. Bem, obrigada, é um gosto estar aqui contigo e com todos. Com todos os que nos ouvem, pois é. Paula, antes de mais, gostava que te apresentasses a quem nos ouve e falasses um bocadinho sobre ti. Bem, eu sou a Paula Lampreia, para além da função que tu já apresentaste, para além da área de formação e desenvolvimento, que é a área que eu tenho trabalhado desde sempre, é a minha paixão, sem dúvida, em termos profissionais. A aprendizagem é um gosto e caracteriza-me. Gosto de aprender e tem sido sempre a minha motivação ao longo da vida. E também gosto de apoiar a aprendizagem dos outros, portanto, é sem dúvida um gosto trabalhar na área da formação e do desenvolvimento. Tenho 43 anos, sou com muito orgulho mãe de um pequeno Vicente de 12 anos. Pequeno, se ele me ouvir, já seria com o nariz a franzir, não é? Porque já é um pré-adolescente. Pois é. Já é um pré-adolescente de 12 anos. E a verdade é que quando olho para mim com estes 43 anos de idade e já há mais de 20 ligada a esta área da aprendizagem, bem, tenho que dizer que parece que foi ontem, não é? Parece que foi ontem que todo este caminho se fez e que se continua a fazer, e acho que se torna simples precisamente por isso, porque faço o que gosto e sou uma apaixonada por aquilo que faço, e isso é fantástico. Quando me dizias sobre um fun fact, a parte fun acho que todos os dias, Sofia, está muito ligada ao olhar para o dia de hoje e para o presente. E a verdade é que, não sei se é fun, para mim é fun. Escrever é fun. Não sou escritora, longe disso, muito longe disso, mas gosto de escrever. E todos os dias, e é um exercício que eu faço já há uns anos a esta parte, se calhar para, não sei, como um exercício de gratidão, escrevo todos os dias algo de bom do dia, todos os dias. Portanto, tenho journals que vou todos os dias registando e todos os dias registro algo de bom daquele dia, mesmo nos dias maus, todos os temos. Mas alguma coisa acontece de bom, um sorriso do meu filho, o bom tempo lá fora, qualquer coisa de bom do dia, eu tento registar e é muito giro olhar para trás e ver que todos os dias pode sempre acontecer alguma coisa de bom. Portanto, faço esse, é um fun fact e faço já há algum tempo, e ajuda. Que bom, é um fun fact e já é aqui uma dica para o tema de hoje, escrever todos os dias. Exatamente. Muito bem. Eu acho que, Paula, encaixas perfeitamente no tema de hoje, és aqui a convidada ideal para falar sobre o tema, até porque lá está, como disseste, é uma paixão tua escrever. E às vezes acho que a parte da escrita acaba por ficar aqui para trás, mesmo que subconscientemente fique para trás, e que precisamos sempre de reforçar. Porque é que eu, mesmo como profissional, acho que deve ser importante, e mesmo que a minha área não envolva escrever muito, porque não somos todos iguais, porque é que é importante para mim escrever bem na mesma? Ou, pelo menos, reforçar aqui a minha capacidade de escrita? Eu acho que nós nunca devemos negligenciar a escrita. E muito sinceramente acredito que isso hoje acontece. Nós negligenciamos a forma como comunicamos através da escrita. Há uma frase que é muito escutada e se calhar pouco sentida, que é palavras levadas ao vento. Não é? A comunicação verbal é sem dúvida aquela, talvez a forma que mais temos para comunicar. É verdade que é a comunicação não verbal aquela que mais impacto tem na forma como comunicamos.
É verdade que muitas vezes ouvimos, não foi tanto o que me disse, foi mais a forma como me disse. Exato. Portanto, na nossa comunicação, o que tem mais impacto é a forma como comunicamos. Não as palavras que dizemos, mas a forma como dizemos. No entanto, em todo este processo de comunicação, o escrito fica registado. Uhum. E, portanto, entre o verbal e o não verbal, a verdade é que não podemos esquecer que existe um escrito também. E a forma como escrevemos, a escrita fica registada, é um compromisso. E nós não podemos negligenciar o compromisso escrito. Exato. E volto aqui a esta frase do palavras levas ao vento, não é? Portanto, o e-mail, e hoje somos completamente inundados por e-mails. O e-mail serve para tudo. Temos todos, nós abrimos as caixas de e-mail e temos 300 e-mails, 400 e-mails, 500 e-mails, todos nós somos fustigados pela comunicação escrita. E acredito que todos nós, quando olhemos para os e-mails, registremos aqueles que são mais urgentes, mas também aqueles que nos cativem pela forma como estão escritos. Portanto, a escrita tem relevância, tem importância na maneira como cativa. Um e-mail mal escrito ou é ignorado, ou fica com aquele registro de como é que é possível alguém escrever desta forma. Portanto, ignorarmos a escrita é ignorarmos a relevância da mensagem que queremos passar, e eu penso que não deve de todo ser negligenciado, mas infelizmente acredito que o é nos dias que correm. Eu vejo muitos e-mails mal escritos, vejo erros ortográficos, vejo a língua portuguesa ser muito maltratada, que é algo que me deixa muito triste. Nós temos uma língua, a língua portuguesa é maravilhosa e vejo muitas vezes maltratada, e isso às vezes entristece-me. Não temos que escrever um romance, mas temos que saber utilizar bem a língua portuguesa. Sim, e depois acho que também há aqui um caso interessante, que é, muitas vezes, ou pelo menos eu percebo disso, o discurso verbal que normalmente temos ser passado cópia direta para a escrita, e não funciona. O meu discurso verbal não vai funcionar na escrita, vai sempre, lá está, como estavas a dizer, há sempre aqui a forma de passar a mensagem, vai ser completamente diferente e pode até ser mal interpretado. Sem dúvida. E nós não nos podemos esquecer, e eu acredito muito nisso, Sofia, nós não nos podemos esquecer que qualquer texto escrito vai ter uma interpretação. E eu acredito em algo, e o que vou partilhar é muito pessoal, é muito meu, mas eu acredito muito que a escrita depende e está muito ligada à leitura e à interpretação. Nós ainda temos uma realidade a nível nacional que não podemos... temos que a analisar, não a podemos condenar, mas nós ainda temos uma elevada iliteracia. Sim. Nós não lemos muito em Portugal. Nós não temos... realidade, a compra de livros em Portugal ainda é muito baixa, ainda é muito reduzida, portanto, nós não temos uma população que invista muito tempo a ler. Sim. E nós precisamos de ler para interpretar, nós precisamos de ler e de treinar a leitura, não precisa de ser só em romances, não é? Portanto, nós podemos ler o jornal, nós podemos ler a notícia, nós podemos ler, mas nós ainda estamos muito habituados àquilo que nos entra pela internet, pela televisão, à notícia rápida, àquilo que nos é dado pelo Facebook, àquilo que é facilitado. E, portanto, o que eu preciso de interpretar torna mais difícil a análise. E a verdade é que se eu não interpreto, depois quando vou escrever, acabo por ser muito imediatista na mensagem que passo, tal como a mensagem que recebo. E isto pode levar a confusões na escrita, não é? Por isso é que é tão importante nós pensarmos que estamos a escrever para alguém e pensar que somos emissores numa mensagem, e que o receptor pode fazer a interpretação que pretende, e que sou eu, como emissor, que sou responsável pela mensagem que estou a transmitir. Portanto, se o receptor não interpreta bem a mensagem, eu, como emissor, tenho a responsabilidade de confirmar se a mensagem chegou bem ou não. E por isso, a mensagem escrita é muito importante que vá bem escrita, que eu saiba exatamente o que é que pretendo fazer chegar ao outro lado.
e que tenha algum caráter de preocupação, como eu dizia há pouco, não tem que ser uma mensagem, não tem que ser um romance, mas também não tem que ser telegráfica, quase como se a outra pessoa tivesse que ler o que eu tenho na minha cabeça. Portanto, quase que telepaticamente tivesse que chegar à conclusão de que Exato. aquilo que eu tenho na minha cabeça chega ao outro lado sem eu ter que explicar o que deve ali seguir. E eu acho que muitas confusões seguem às vezes porque não há uma mensagem bem explicada ou bem esclarecida ou bem clarificada no e-mail, porque até aqui às vezes há falta de empatia, não é? Portanto, eu escrevo ali aquilo que acho que deve seguir e não aquilo que eu penso que o outro deve entender na mensagem. Isso pode levar a grandes confusões, a grandes confusões. Sim, e eu acho também, para além das conclusões, acaba por dizer algo sobre nós como profissionais. O que é que tu achas que pode realmente revelar sobre mim como profissional, às vezes, estes erros ou estas más práticas de escrita? Falta de preocupação, não é? A verdade é que um e-mail pode matar toda a intenção que eu tenho na comunicação com o outro. Uhum. Pode parecer estranho, mas ainda existe escrita com erros ortográficos. Isto mata logo o interesse de quem lê. Um e-mail recebido com erro ortográfico pode pensar, a pessoa está com falta de vontade em ler o e-mail. Não, um erro ortográfico mata logo a vontade da pessoa que está do outro lado em ler o e-mail. Portanto, o erro ortográfico é logo algo que eu não posso sequer imaginar. Por isso, uma escrita rápida, sem atenção, sem detalhe, sem reler o e-mail que estou a enviar, rápida, imediatista, sem preocupação, faz com que esta mensagem passe para o outro lado. Olha, Exato. isto foi enviado por alguém que não se dedicou, nem sequer dedicou tempo a pensar naquilo que estava a escrever, escreveu sem sequer dedicar atenção. Isto mostra falta de preciosismo, falta de... E caracteriza-me, leva um rótulo, não é? E vai muito atrás daquela ideia daquele chavão de que não existe uma segunda oportunidade para criar uma primeira boa impressão. Nós pensamos que muitas vezes isto acontece só no contacto presencial, mas a verdade é que se eu quero abrir uma oportunidade num contacto escrito, e quantas vezes nós ouvimos que eu, antes de chegar ao contacto até telefónico, primeiro abro uma oportunidade através de um e-mail. Exato. E um e-mail pode ser a minha primeira oportunidade de contacto com o cliente. Portanto, se este e-mail for bem escrito, e o bem escrito pressupõe muitas coisas, pressupõe eu saber para quem estou a enviar este e-mail, logo a abordagem, o nome, saber o nome do interlocutor para quem estou a enviar o e-mail, abrir logo ter um título chamativo, mostrar que eu dediquei tempo a investigar quem é que está do outro lado, quem é que é a pessoa que vai receber este e-mail, ter aqui um título apelativo, saber investigar, não ser uma coisa à pressa, usar as direções, o apoio das direções de marketing, não é? Não ser uma coisa... pedir, olha, eu gostava imenso de enviar um e-mail para o interlocutor A da empresa X, será que me podiam ajudar a preparar uma mensagem que pudesse ir ao encontro da pessoa a quem eu quero escrever? Que mensagem é que eu poderia escrever? Se eu não sei procurar ajuda. Portanto, eu posso não ter esta noção total da mensagem, mas poderei pedir esta informação e, portanto, um título apelativo, enviar para a pessoa certa e depois escrever algo que seja envolvente. O que é que me traz a este contacto? Porque a verdade é que na era do e-mail são milhares, como eu dizia há pouco, são milhares os e-mails. Eu dou o meu exemplo. Eu estou na área da formação e desenvolvimento. Todos os dias eu recebo centenas de e-mails a vender formação. Todos os dias. O workshop XPT ou o e-mail YZ. Aqueles que me cativam são os e-mails que vêm endereçados a mim, aqueles que vêm de entidades que se preocuparam em compreender a quem é que endereçavam o e-mail e que têm títulos que são chamativos, não é? Que não vêm workshop gratuito ou este workshop vai mudar a sua vida, aqueles e-mails chavão que envia para toda a gente, não de todo. Portanto, títulos apelativos que mostram que a pessoa dedicou tempo. Porque ao fim e ao cabo é aquilo que nós, numa sociedade imediatista, mais precisamos é de tempo.
E, portanto, a escrita apelativa, a escrita construtiva, é claro que faz a diferença. Numa sociedade cada vez mais imediatista, quem dedica tempo ganha alguma coisa. E quem escreve bem também ganha alguma coisa com isso. Exato. E falaste aqui, e bem, sobre casos de profissionais que queiram enviar e-mail para diferentes interlocutores, mas no caso de um candidato que esteja à procura de emprego, em que muitas vezes não há aqui este apoio, lá está, como um profissional tem o apoio do departamento de marketing, de um colega, o candidato deve investir na sua formação de escrita, ou deve pelo menos ter aqui este cuidado com a escrita, porque isto também pode impactar o seu processo de procura de emprego. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu acredito que aquilo que eu referi em relação a um profissional se aplica a qualquer profissional, incluindo um candidato. Porque o candidato está a apresentar a sua marca, está a apresentar a sua marca pessoal e deve ter isto em consideração sempre. Se está a apresentar a sua marca pessoal, quer apresentar o melhor de si, escrever bem, apresentar-se corretamente, evitar os lugares comuns, evitar os chavões, criar uma comunicação de proximidade sem ser demasiado próximo, mas claramente algo que seja original, criativo, que mostre a vontade de apresentar a marca pessoal, é fundamental para qualquer candidato marcar a diferença, considerando que está a concorrer com centenas de pessoas. Portanto, aqui é mesmo a realidade que um consultor, que um profissional numa determinada área, que uma empresa, que uma marca. Porque vivemos numa realidade de mercado extremamente concorrencial. Portanto, eu aqui acredito que quando o canal é o mesmo, e o canal aqui o canal é o e-mail, o canal é o e-mail, e a verdade é que nós cada vez mais estamos, quando falo no canal, falo num canal de comunicação escrita, mas em que cada vez mais os caracteres são reduzidos. Pois, exato. Portanto, nós falamos de comunicação escrita, mas em que temos que ter uma comunicação com impacto, mas em que os caracteres são cada vez mais reduzidos. E, portanto, é muito importante compreender que temos que treinar a mensagem escrita que pretendemos enviar. E eu estou a falar do e-mail, mas também falo do LinkedIn, não é? Agora que falaste dos candidatos, lembro-me do LinkedIn e da possibilidade de criar a conexão via LinkedIn. Exato. E eu tenho ali, eu acredito que são 200 caracteres, não são mais do que 200 caracteres que eu tenho para poder marcar a diferença numa conexão via LinkedIn. E este texto eu devo mesmo perceber que texto é que eu quero fazer. Quantas vezes nós recebemos conexões via LinkedIn e o que marca é o texto, não é? Aquele texto, aqueles 200 caracteres que fizeram a diferença. Porque se virmos que é um texto repetido, maçudo, que não faz a diferença, gostava muito de o conhecer ou de a conhecer porque acho que a sua experiência é muito relevante para o meu currículo. Sim, ou então isto, não é? Os primeiros 100 caracteres é para dizer olá, acho que já se perde aqui a oportunidade de marcar a diferença. Completamente. Portanto, o que é que eu posso trazer de valor acrescentado? O que é que aqui, e por isso é que é tão importante treinar, não é? Portanto, por isso é que é tão importante escrever onde é que eu quero fazer a diferença? Onde é que eu quero marcar esta diferença? O que é que eu quero deixar como marca? Qual é que é a minha marca pessoal? E aqui esta marca é individual, não é? Portanto, não é uma coisa que se aprenda ou que se copie, não é uma coisa que se faça pesquisa e que apareça, não é? Nós podemos ver muita coisa na internet, mas aqui é o treino da escrita que faz a diferença. E aqui, mais uma vez, a comunicação escrita faz a diferença. Faz a diferença. Sim. E às vezes até por vidas dúvidas ou até por falta de treino, na verdade o mais importante é que a mensagem seja simples, não traga muita informação que pode não ser até precisa. Portanto, o quão mais simples e a mensagem, e aqui passar uma mensagem principal é o suficiente, é o importante, muitas vezes é o que basta e muitas vezes é o que é valorizado. Assim, a comunicação é simples o suficiente para passar a minha mensagem sem encher o e-mail ou sem encher a mensagem em qualquer rede social, já faz aqui a diferença pela positiva para mim,
como profissional, como candidata. Sem dúvida, Sofia. E eu acho que a mensagem tem que estar adaptada a cada contexto. E é aqui que se faz a diferença, não é? E eu acredito que temos que ter sentido crítico e temos que ter noção do tipo de mensagem que queremos passar e não podemos ter... eu ouvi aqui alguém dizer algo muito interessante há um tempo atrás. Nós temos a tendência natural, precisamente porque vivemos no imediatismo, de ter o mesmo martelo para todos os pregos, não é? Portanto, dá a sensação que tem que ser a mesma ferramenta para todos os pregos. E, portanto, se criei uma mensagem, é uma mensagem tipo para todos os contextos, para todas as envolventes. Criei aquela mensagem que vai ser a mesma para tudo. E não, portanto, a verdade é que depende do contexto, depende da profundidade que eu quero dar à mensagem, depende daquilo que quero, depende daquilo que quero partilhar e da forma como quero partilhar. E tudo tem que ter e deve ter o seu contexto e deve ter a sua... e é assim que eu também me vou construindo e que me vou criando como profissional, como na partilha que pretendo fazer. Não posso ignorar que eu não comunico só através da palavra, só através do gesto ou da ação, comunico muito através da escrita. Exato. E isto não posso ignorar. Portanto, eu vejo muitas vezes as pessoas esquecerem-se desta componente escrita, porque pensam que não tem impacto. Tem. E era aquilo que falávamos há pouco, não é? Como tu dizes e como dizias. Às vezes uma mensagem simples, mas impactante no contexto certo, ajuda-nos a ter um emprego. Certo. A abrir a primeira porta, a marcar uma reunião comercial com um cliente que se calhar há anos que andamos a tentar marcar a reunião e não conseguimos. E pensamos, mas como é que eu consegui? Como é que eu consegui? Como é que foi possível? Se calhar foi através da mensagem escrita. Portanto, não é a única ferramenta, muito pelo contrário, claro. Mas a verdade é que não pode ser ignorada e muito menos negligenciada. Muito menos negligenciada. E escrever bem é muito importante. Sim. E eu acho que, pelo menos para quem nos esteve a ouvir e que tem agora vontade de passar aqui uma formação, e quando eu digo formação, não, claro que não é uma formação paga, mas a própria formação, aqui relembrar alguns conceitos ou algumas práticas de escrita. Por isso, Paula, pedia-te que deixasses aqui um kit para quem quer começar aqui a praticar a escrita novamente, com 3 dicas para quem quiser começar já hoje aqui a fazer um refresh na escrita. Bem, em termos de escrita, eu acho que existem sempre formações que podem ajudar. Eu diria que é muito interessante, para quem tem esta curiosidade, a possibilidade da escrita criativa. E fazer mesmo este refresh de escrita criativa consegue-se com muita facilidade. Nós hoje, a grande facilidade da vida que temos hoje é a possibilidade dos cursos online, portanto, com muita facilidade nós conseguimos ter esta procura, portanto, a escrita criativa. E porquê da escrita criativa? Porque parece que é antagónico com tudo o que estivemos a falar, mas não. A escrita criativa abre-nos a perspectiva, ajuda-nos a fazer a caracterização do que pretendemos e, portanto, abre-nos perspectivas. Como é que nós podemos escrever? Temos vários escritores hoje e escritores da nossa praça que estão a fazer estes cursos. Dou-vos um exemplo, por exemplo, do João Tordo, que está a fazer vários cursos de escrita e que é muito interessante. Como é que podemos fazer? Ninguém tem que ser romancista, mas acho que é muito interessante termos esta perspectiva da escrita. Para quem queira fazer algo mais abrangente, é muito, muito interessante. Mas depois temos cursos mais orientados, por exemplo, os cursos na etiqueta, a escrita de e-mails. Conseguimos ir até aqui. A possibilidade de como escrever bem a escrita de uma forma direta, e temos cursos de netiqueta, como escrever a partir de escrita comercial, escrita de e-mails, escrita construtiva, muito direcionada para a escrita organizacional, e é mesmo, portanto, na etiqueta, e aqui conseguimos, portanto, escrita criativa na etiqueta, e de uma forma direta acredito que, Sofia, estes sejam 2 dicas que possam
que possam ficar, que era mais abrangente, que era mais direcionada, certo. mas quem tenha curiosidade tem várias soluções online que pode consultar e que vai conseguir ter soluções muito, muito, muito interessantes e muito produtivas. A última, e deixo como sugestão, sem curso, sem nenhum formador do outro lado. Mas para quem queira começar a tentar testar desde hoje, escrevam, criem a vossa rotina diária de escrita, porque eu acho que hoje nos falta isso. E com um caderno simples, a rotina da escrita, a rotina direta do diário que nós perdemos, não é? Desde crianças, o registro do nosso diário, o que é que me aconteceu hoje, o meu dia-a-dia, a perspectiva de um registro simples, mas colocar ideias e pensamentos, registar ideias e pensamentos, que foi algo que nós perdemos, traduzir emoções para um registro diário, ajuda-nos a refletir e ajuda-nos a traduzir depois para um e-mail aquilo que pode ser uma interpretação mais direta do que pretendemos escrever. Portanto, recapitulando, Sofia, só isto é defeito de forma, em termos de formação, recapitulando dicas, a escrita de uma forma criativa, portanto, a escrita criativa, isto, há vários cursos que são apresentados online. Escrita criativa é algo que é muito fácil, temos várias soluções, há vários escritores que hoje apresentam esta solução e acho que é particularmente interessante. Temos depois mais direcionado cursos de netiqueta e é muito orientada para a vertente organizacional e vai desde a escrita de e-mails, e aqui é muito, muito orientada a escrita de e-mail, a escrita de e-mail, a escrita do currículo, a escrita muito orientada para candidatos e profissionais que queiram, de uma forma mais assertiva, comunicar através do e-mail. E depois a minha dica pessoal, que é escrevam, habituem-se à escrita direta e ao vosso próprio registro, porque nós deixamos de escrever, escrevemos SMS, escrevemos através do telemóvel, mas a escrita em papel foi algo, deixámos de escrever cartas, e foi algo que deixámos de escrever, mas é um registro que vale a pena e que às vezes é um exercício diário muito, muito interessante, portanto fica a dica para quem queira seguir, vale a pena. Escrever sem limite de caracteres. Escrever sem limite de caracteres, Sofia, grande ideia, é isso mesmo. Era isso mesmo que eu queria dizer e que tu traduziste de uma forma brilhante. É isso mesmo, sem limite de caracteres. É muito libertador bem. Para quem queira experimentar. Muito bem, vale muito bem. Acho que são aqui 3 dicas que já dá para arrancar aqui com uma prática de escrita e estamos em julho, portanto, de julho a setembro já conseguimos nos tornar aqui profissionais de escrita, prontos para uma nova onda de 2021. E onda tem mesmo a ver com este tempo, não é? Uma nova onda, exatamente, neste verão. Paula, muito, muito obrigada por ter estado aqui comigo hoje. Acho que, pelo menos quem nos ouve, já sai daqui com um kit muito prático para começar. Obrigada, Sofia, foi um gosto mesmo. Foi um gosto estar contigo, foi um gosto estar com quem nos ouve. E olha, foi uma partilha também muito, muito pessoal. Obrigada. Obrigada. E obrigada também a quem nos ouve. Já sabem que continuamos com a nossa Summer Season, por isso continuem-nos a acompanhar nas redes sociais do Facebook, LinkedIn e Instagram. E voltamos na próxima semana. Até lá!